Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador, mais uma vez, hoje, 16 de julho de 2020, estamos de volta, celebrando ao Senhor, adorando o nosso Deus, e que Deus fortaleça a cada um dos meus irmãos de Camaçandi, os irmãos da igreja local, os irmãos também do grupo pequeno lá da Baixa Alegre. Que Deus fortaleça a todos vocês. Vamos fazer uma oração de invocatória, uma oração invocatória ao Senhor, pedindo a Deus pelo culto dessa feita, na noite de hoje, irmão Bartolomeu, Vanessa e Levi, família hoje que vai também participar do culto, vai orar ao Senhor. Vamos ouvir irmão Bartolomeu fazendo essa oração com sua família. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Vamos orar pelo início do culto. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia de vida, Pai. Ô Senhor, eu te peço, Pai, dá sabedoria, Pai, àqueles que vão iniciar a sua palavra, Pai. Ô Senhor, eu te peço por tudo, Pai. Senhor, eu peço também, Senhor, que visite, Pai, a casa de cada família, Pai, nesse momento, Pai. Estou precisando de Ti, Pai, nesse momento. Ó Senhor, eu te peço também, Pai, que visite, Pai, o leito hospitalar. De cada um, Pai, que está enfermo nesse momento, Pai, precisando da sua glória, Pai. Ó Senhor, eu te peço por tudo, em nome do Filho amado. Amém. Muito obrigado, irmão Bartolomeu. Deus em Cristo vos abençoe, fortaleça a sua fé, encoraje o seu coração no Senhor. Nós temos alguns avisos importantes para o desenvolvimento das atividades, entre elas nós temos o plantão diário na igreja, e isso de domingo a domingo tem sempre uma liderança desenvolvendo esse momento aí de plantão. Queremos então agradecer também aos irmãos pela fidelidade na manutenção da obra do Senhor por meio dos dízimos, das ofertas e também de alimentos, de agasalhos. Deus seja louvado. E queremos engrandecer a Deus por causa dessa forma carinhosa, voluntária e espontânea que os irmãos têm de assim fazer. Vamos fazer assim até a volta de Cristo, demonstrando nossa fidelidade ao Senhor. Nós temos também no nosso relógio de oração, lembre-se, de 6 a 10, é um momento de oração e intercessão que temos. Nesse relógio você pode escolher o horário que seja melhor. Não deixe de orar, é ordem bíblica, é mandamento bíblico orar. Também nós temos o nosso guia de leitura bíblica. Esse guia é uma leitura bíblica diária, independente daquele estudo específico que você faça. Nós fazemos a leitura dinâmica anualmente das Escrituras. Então, ler a Bíblia também é um mandamento de Deus para fortalecimento e direção da vida cristã. Temos os nossos cultos, horários de culto, quero lembrá-los, sempre às 18h30 de domingo à noite, domingo de manhã, 9 horas, terça às 19h30 e quinta às 19h30. Ontem, inclusive, tivemos um probleminha, as mudanças de decreto causaram algumas dificuldades para a gente, então o culto de ontem, não, de terça-feira passada, demorou um pouco, foi para o ar um pouquinho mais tarde, em virtude de questões de internet, as questões de decreto, pedimos perdão aos nossos amados irmãos, tanto da igreja, quanto da congregação, quanto dos ouvintes do canal, nos perdoe, mas não foi nossa intenção, diante da circunstância que estamos vivendo. E estejam orando sempre por isso. Outro aviso que eu quero sempre trazer para os irmãos é o encorajamento para a chamada de vídeo. Deus tem encorajado muita gente através disso, os irmãos orando uns com os outros, lendo Bíblia, fazendo discipulado, fazendo também um convite e proclamação da palavra de Deus. Proclamação, a palavra de Deus, o convite às pessoas que devem receber Jesus. A gente tem visto nos nossos cultos pessoas se decidindo, entregando a vida a Jesus, se reconciliando com Jesus. Isso tudo tem sido por meio de chamada de vídeo, chamada de áudio, ligações comuns pelo celular. Enfim, Deus tem honrado e é essa a maneira como a Igreja de Cristo ela trabalha, porque a palavra de Deus está sendo anunciada sem impedimento algum. Amém? Temos feito outros trabalhos. Vem cá, Binho. Binho faz parte do Ministério de Ação Social da Igreja
e ele vai agora trazer um breve relatório de como tem acontecido isso nesse decorrer aí da pandemia com os irmãos, tanto daqui como da congregação e também os cadastrados. Nos traga um breve relatório, Binho, fazendo favor. Amém. Graça e paz para todos. O Ministério de Ação Social, ela tem trabalhado dia após dia, todo mês. Nós temos esse trabalho e temos cadastrado 46 pessoas durante no mês de março até de junho. Então, este trabalho nós temos continuado, já tem bastante tempo já, né? E assim tem crescido, né? Mas até aqui nós só temos, até esse momento, esses 46, porque a gente não podemos cadastrar mais, porque nós temos o limite. Os irmãos têm contribuído e nós temos conseguido 46 cestas para as pessoas aqui da igreja. As pessoas que não é da igreja também é cadastrada. São 46 pessoas cadastradas. Exato. Até hoje. Que bom. E de Camaçandi também, né? Que nós temos ido diariamente todo mês para levar também a cesta de Camaçandi. E assim Deus tem honrado esta igreja. Glória e glorificado seja o nome de Cristo, né? Além das cestas básicas, tem feito outro tipo de coisa no sentido Temos também esses dias nós ajuntamos cobertores e contribuímos para as pessoas também. Uhum. Tiveram alguns irmãos até que parece que também teve assistência com medicações. Inclusive nós queremos agradecer os irmãos pelas doações de fralda geriátrica para o Edson, né? Que a parte teve também a contribuição de outros materiais mais específicos para irmãos que tinham algumas necessidades, medicações também. A gente não evita falar nome, nós não falamos nomes, mas simplesmente o processo de que a igreja tem se envolvido. Mesmo antes da pandemia já era praxe da igreja, era prática da igreja e agora continua. Deus abençoe a você. Essa equipe, inclusive, a gente pode até assim chamar, é a equipe que está também em serviços emergenciais. Eles estão saindo, porque tem que às vezes entregar esse material, às vezes tem que visitar aquela pessoa numa situação crítica. Então esteja orando para os irmãos. Essa semana também eu dei uma andada aí, teve umas fraldas aqui, nós contribuímos para as pessoas também que estavam precisando. Esses dias também vocês foram no Lar dos Anciãos entregar, acho que foi fralda geriátrica. Não, a gente vai entregar agora, essa semana, domingo. No Lar dos Anciãos temos também a irmã do Sinalva lá. Exato. Muito obrigado, Binho. Amém. Deus abençoe. Vamos orar por um casamento bom para você. Fortaleça a sua fé. Muito bem. O que, irmão Genilson? Irmão Genilson disse, não vou dizer isso aqui não. Deus abençoe a meus irmãos. Obrigado, Binho. A equipe de ação social formada por você, Jaciene, Débora, Del, Zuleide, Elizabeth também, Anete, né? Ok, Deus abençoe vocês. Queridos, saudações aos meus irmãos aí que estão na fé em Jesus Cristo. Essas saudações aqui é para dizer nós não esquecemos de vocês. E hoje nós queremos dizer que não esquecemos de vocês. A igreja está nessa atividade. Isso tem sido feito pela chamada de vídeo. A gente faz questão de citar alguns nomes aqui. Entre eles nós temos, hoje a gente vai desenvolver aí seu Bernardo, de irmã Juscelia, Neuza Nova Decidida, irmã Luci lá de Camaçandi, Gonçalo e Neide, forte abraço para esses irmãos ali, também de Camaçandi, Irã, Márcia do Salgado, Dona Maria, Rosinete, Dinha, Carlos, nós temos Bartolomeu, Vanessa e filho, ouvimos há poucos instantes eles orarem ao Senhor, nossa irmã Jace, Lívia e Levi lá de Camaçandi, Clóvis, Lia, Viviane, são próximos da irmã Maria dos Reis, que também mora pertinho aí, um abraço para ela, Gilson e das Dores, os pais da Gilmária aí, e da Joselma, José, Helenice, Giovana, Gisane e Jonas, irmão José é aquele que se decidiu, a gente vai inclusive repetir até para encorajar os irmãos o vídeo deles hoje, a nossa irmã Rosa, Pituta e Sarinha, Deus abençoe também, Gabriel, Gil e Glória. A irmã Glória mora ali na Avenida Florestal, perto de Miriam. Nossa irmã Glória de Mari,
também mora aqui perto do módulo policial. Maria Isabel e Mariana Queiroz, que mora bem pertinho, já ali do Shalom, do supermercado Shalom, naquela região ali perto de Vera de Carlos. Nossa irmã Elinete Boaventura, Elizabeth, Raíssa e Andreia, e nossa irmã Helena. Vamos orar daqui a pouco também por irmã Helena, ela está em tratamento na sua saúde. Vamos agradecer a Deus por esses irmãos. Sejam todos encorajados no Senhor. Nosso muito obrigado por você fazer parte desse corpo de Cristo e servir a Cristo com todos nós, adorando o nosso Deus, adorando o nosso Cristo. Vamos orar pelos enfermos? Vou pedir hoje a Genilson para fazer isso. Vamos acrescentar hoje a dona Helena, mãe de Elizabeth, que está fazendo tratamento também. Temos vários outros irmãos aí. Essa relação vai aparecer aqui, bem nítida para a gente. Alguns desses irmãos estão em fase de tratamento, outros perderam seus familiares e a gente está orando para que Deus os encoraje. Vamos orar com o Genilson? Essa relação vai estar aqui agora, você vai poder acompanhar em Cristo e orar também. Acompanhe essa oração, a oração com o irmão Genilson. Vamos orar, queridos. Pai amado, Pai querido, Deus de glória, Deus de poder, Deus de misericórdia. O Senhor é o Deus que nós confiamos, é o Deus que nós acreditamos, é o Deus que nós servimos e é o Deus que agora nós estamos cultuando. E nesse momento nós queremos solicitar o socorro do Senhor, pedindo a ajuda do Senhor para aqueles que estão com suas enfermidades e dificuldades nas suas carnes, no seu corpo. Aqueles que estão acamados, necessitando do teu socorro, Pai. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os conforte os corações, que nós sabemos que as enfermidades são permissão do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor levanta, mas nós pedimos o socorro do Senhor e aceitamos a tua vontade. Amém. Pedimos ao Senhor que restaure as feridas, que cure a alma. Amém. E que sustente a fé, mantenha-os em santidade contigo, vivendo e entendendo os teus planos, o teu querer na sua vida. Amém. Deus, oramos ao Senhor por aqueles irmãos que já estão anciãos, com dificuldade, a irmã Lourdes, por exemplo, amém. A irmã Glória, amém. A irmã Maria Grossa, e os demais irmãos que nós temos aqui que têm algumas dificuldades em detrimento da idade. E aquelas pessoas também que estão com dificuldades em suas vidas por um acidente ou por um caso de enfermidade da época. Aquelas pessoas que foram acometidos com essa doença do Covid. Sim, que Deus. O Senhor tenha misericórdia dessa nação, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Amém. Que o Senhor esteja no controle da vida delas, restaurando amém. Sua saúde. Fortalece a vida daqueles médicos, amém. Enfermeiras, aquelas equipes que trabalham unidos no combate a essa pandemia. Amém. Que o Senhor esteja controlando a vida deles, dando sabedoria, discernimento para lidar, né, nessas situações. Amém. Nós pedimos ao Senhor que controle todas as coisas dentro do teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Genilson. Nós temos também, meus amados irmãos, um momento agora de agradecer mesmo, e temos recuperados o esposo da irmã Débora, o pai da irmã Silvana, também Jonas, o filho do irmão José e da irmã Helenice, o Eduardo também, Eduardo de Milânia. Nós temos os parentes de Maíse, avô e o pai também que foram recuperados. A gente agradece esses irmãos que sofreram em acidentes e foram recuperados, agradece a Deus por a vida desses irmãos. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor. Amém. Queremos então orar nesse instante pelos aniversariantes. Vou dividir tela aqui, pedir a Marcelo que faça essa divisão de tela. Nós temos alguns aniversariantes e hoje vai estar fazendo aniversário
hoje exatamente dia 16, mas a gente tem irmãos do dia 14, temos irmãos do dia 15, mas hoje, dia 16, a gente tem especificamente uma irmã. Vamos verificar aqui os irmãos dos dias 14 e dos dias 14 e 15. Cleidiane Evangelista, no dia 14, Maíse Santos, no dia 14. A nossa irmã Juliana Oliveira, no dia 15. Hoje, dia 16, a nossa irmã Joína Oliva Mota. Deus abençoe e parabéns para esses irmãos. E amanhã, dia 17, amanhã, sexta-feira, Josiane, a irmã Chica. Josiane, apelidada aqui na igreja como Chica. Dia 18, que vai ser, dia 18 é domingo, sábado. Pessoal, vocês têm sábado, dia 18, Loíse Evangelista, Deus abençoe. Quero orar por esses irmãos. Vamos pedir a Marcela aqui para dividir tela e colocar as imagens com a data desses irmãos. Vou orar por eles e agradecer a Deus pela vida de vocês. Deus, obrigado pela vida dos teus filhos. Fortaleça-os na fé, encoraje-os em Cristo Jesus. E ajude aqui também no novo nascimento, na vida espiritual deles, eles possam dia a dia celebrar essa vitória em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor acrescenta dias saudáveis, mesmo diante de lutas, o Senhor os acrescenta dias sábios e que eles possam, Deus, com sabedoria, contar esses dias na tua presença. Eu quero pedir que seja sobre eles a graça do Senhor nosso Deus, que seja confirmada sobre ele a graça do Senhor em Cristo Jesus. Amém. Amém. Gente, boas-vindas para os nossos irmãos, amigos que nos visitam. Várias pessoas têm visitado o nosso canal, têm cultuado com a gente. De vez em quando, o português, a gente dá uma arrastada aqui, eu digo assistindo, mas eu não gosto dessa expressão assistir culto. Vocês não estão assistindo culto, vocês estão cultuando, prestando culto, e nós não assistimos. Quem assiste o culto nosso é Deus. Ele recebe o que estamos prestando para Ele. Então nós não estamos assistindo. Aqui não é uma novela. Aqui, na verdade, é um culto de verdadeiros adoradores, de pessoas regeneradas, transformadas por Jesus. Então, muito obrigado a você que tem cultuado conosco. Como presencialmente fazíamos, sejam bem-vindos em o nome de Jesus. Está aqui o nome de vocês, com gratidão no coração, a igreja agradece ao Senhor. No chat aí os irmãos da equipe de recepção online vai dar as boas-vindas para vocês, encorajar vocês também nesse processo aí junto com toda a igreja. Sejam, pois, todos bem-vindos. Eu queria destacar, hoje aqui também, teve conosco esses dias, Leonardo, também uma outra pessoa, Luciana Alencar, Cirilo, lá no Facebook. Marcelo, parece que simultaneamente está no canal do YouTube e também no Facebook, ou é um só? É um só? Para mim era simultâneo, né? Mas desculpe o analfabetismo aqui tecnológico, é um canal só. É isso mesmo, Marcelo? Há um só. É um só no YouTube. Ok? Deus abençoe a todos vocês que estão cultuando conosco aí. Tem um irmão lá em Jiquié, seu Tertulino, acho que é Tertulino, quem sempre nos informa dele é a nossa irmã Aline. O nome dele, de fato, deixa eu ver se eu consigo aqui, da outra vez eu falei errado, mas é Tertulino, é isso mesmo. Tertulino, um abraço, meu irmão Tertulino, ele é bem idoso já, ele faz parte lá da primeira igreja batista de Jiquié, pastor Adelso, presidente da nossa convenção, e ele sempre, depois dos cultos da PIB de Jiquié, ele assiste os nossos vídeos, assim, ele gosta de cultuar. Então, seja bem-vindo, irmão Tertulino, os demais irmãos aí, tá a relação de todos vocês aqui, irmã Aline, irmã Evanilde aí também lá em Jiquié, que faz parte da PIB de Jiquié. Um forte abraço a todos em Cristo Jesus. Muito bem, nós vamos prosseguir nesse instante e vamos prosseguir fazendo algo muito interessante. Nós tivemos aqui 2 vídeos de conversão de irmãos e declaração de fé em Cristo. Nós vamos ver agora o primeiro vídeo. O vídeo hoje é do Tiago. A gente viu nesses dias passados, mas até hoje a gente vai estar fazendo isso para os irmãos que não puderam cultuar por causa do horário do culto. O vídeo do irmão Tiago, reconciliando com Jesus. Vamos ouvi-lo agora. Boa noite, graça e paz a todos. Hoje à tarde estive com o Bill e ele compartilhou alguns versículos comigo e também com o Felipe.
E aqueles versículos que ele compartilhou com a gente foi o suficiente para me entender e também querer me reconciliar com Cristo. Como a maioria sabe, né? Me afastei porque de amizade e também por outros motivos que eu irei entrar em detalhe com o pastor e com o David. E é isso. Estou passando aqui para avisar vocês que da minha volta, né? E também queria agradecer a todos vocês e aqueles que sempre esteve comigo, me ajudando, me dando a força, mesmo sabendo que meus pais não são cristãos. Isso é um pouco difícil, isso é bastante difícil para mim, tá ali firme, mas vocês me ajudaram bastante, Selmo mesmo, te agradeço muito, sou grato por ter tua amizade. Deus abençoe, louvado seja Deus pela sua reconciliação, Tiago. Vamos acompanhar aí, David vai estar acompanhando você com a caminhada. Nós temos também a declaração de fé. Esse aqui está dizendo que aceita Cristo, que declarou Jesus. É o pai da nossa irmã Giovana Gisane, o esposo da irmã Helenice, o irmão José. Já está também sendo discipulado, já está sendo acompanhado. Ele declarou a fé esses dias em Cristo Jesus. Vamos ouvir a apresentação pela filha, que é uma das mais velhas na fé, e depois a declaração dele também na fé em Jesus. Vamos ouvi-lo. Graça e paz, irmãos. Eu sou Giovana. Esse daqui é o meu pai, José, o novo convertido. E essa daqui é minha mãe, Helenice. A graça e paz, meus irmãos. A graça e paz, meus irmãos. Hoje eu estou sendo feliz porque eu aceitei Jesus. Eu quero que minha família seja bem sucedida e por isso estou aqui. Hoje aceitei Jesus. Estou muito agradecido. Amém. Louvado seja Deus, irmão José. É um prazer tê-lo na família de Deus agora. Sinta-se bem na sua casa, nova casa, espiritualmente falando, esse corpo de Cristo Jesus. Deus seja louvado pela sua vida e família. A Bíblia nos chama ao arrependimento, lembrar dos nossos pecados e que Jesus nos perdoe e ao mesmo tempo fazer confissões diárias de nossos pecados é fundamental. Isso tem sido cada dia mais esquecido por muitas igrejas. Louvado seja Deus, nossa igreja não perdeu esse hábito. O hábito de entender que somos pecadores, somos um pó, somos pessoas que não temos capacidade alguma de chegarmos à presença de Deus, mas graças a Deus, por meio de Cristo, nossos pecados são perdoados. Na leitura bíblica de hoje, 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos ter um momento de confissão. Agora abra seu coração, coloque a sua vida diante do altar de Deus. Eu vou convidar aqui para fazer essa oração Marcelo. Vem cá, Marcelo. Vai orar agora e logo depois o irmão Genilson prossegue com a chamada adoração. Oremos. Deus amado e Pai bendito, nós aqui, Senhor, nos colocamos em Tua presença. Obrigado, Senhor. E estamos, Pai, em Sua presença o tempo todo, Senhor, porque o Senhor é onisciente, é onipresente, onipotente, e é somente a Ti que nós entregamos as nossas petições, entregamos o nosso arrependimento. É somente ao Senhor que nós entregamos as nossas vidas em oração, em serviço, em entrega total, Pai. Amém. E só o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Amém. É o único a quem podemos recorrer para este fim. Amém. E é por isso, Senhor, que nós te pedimos. Pedimos por misericórdia, Pai. Pedimos por graça. Pedimos por perdão. Pedimos, Pai, pelo seu amor, pois sabemos que o Senhor é generoso em nos dar do teu amor. É generoso em nos conceder o seu perdão. E nos entende, nos compreende melhor do que qualquer um. Amém. Ó Senhor, abre os nossos corações. Nos constranja, Pai, para que
nós possamos enxergar o erro em nós. Amém. E corrigir a tempo, Pai. Amém. A tempo de que possamos conseguir o seu perdão, Senhor. Sim, Deus. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos. Nós cremos que o Senhor, só o Senhor é capaz de nos perdoar. Por isso, o seu Filho veio até nós. E é no nome dele, Senhor, que nós oramos neste momento e entregamos nossas vidas. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Irmão Genilson, prossegue. Graça e paz, meus irmãos. Vamos então, continuando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Como representante do grupo dos homens, eu quero até dar as boas-vindas para o nosso irmão José. Que Deus o abençoe. Estejamos firmes. Logo, logo vou fazer uma visita ao irmão para a gente estar conversando e continuando a caminhar na presença do Senhor. Chamada adoração, queridos. Abra sua Bíblia conosco. O texto de hoje é 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5. É o texto que nós vamos ler nesse momento. Abra sua Bíblia, não feche, porque a pregação vai ser justamente no livro de 1 Pedro. Então já deixe sua Bíblia aberta e vamos lê-lo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para se revelar no último dia. Queridos, Jesus Cristo é o nosso Senhor, que morreu na cruz para nos garantir a regeneração, nos dar a garantia de vida eterna. E naquele último dia, quando Jesus voltar, estaremos com Ele na glória. É por isso que nós o cultuamos enquanto ainda estamos aqui. E nesse momento, nós vamos cantar Grande Amigo, 155 do nosso cantor cristão. Amados irmãos, louvemos ao Senhor com este cântico de adoração, declarando que o Senhor é o nosso grande amigo. Louvemos ao Senhor. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz queremos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e
Consolados pelo nosso grande amigo, nós vamos para o momento de oração, onde nós vamos ter 3 orações. Oração pelos líderes espiritual, firmeza nos sofrimentos e que o temor ao Senhor alcance nossos corações. Para esse momento de oração, vou pedir ao nosso irmão Marinaldo que ore pela firmeza nos sofrimentos, e eu vou orar pelos líderes espirituais, e vou pedir ao nosso irmão Marcelo que ore que o temor ao Senhor alcance nossos corações. Irmão Marinaldo vai orar pela firmeza nos sofrimentos. Oremos. Senhor, Deus eterno, soberano, nós te pedimos, ó Deus, tua ajuda, o teu socorro sobre o teu povo, Pai. Amém, Deus. Através, ó Deus, do sofrimento que nós passamos, através, ó Deus, das provas que nós temos passado, Pai. E a tua palavra, Pai, não mostra que nós só temos vitória, nós temos lutas dia após dia, Pai. A cada dia o Senhor nos ajuda a sermos fortes, a sermos fiéis à sua palavra, que nenhum de nós possamos retroceder por causa de provações, Pai. Assim como os discípulos passaram por lutas, por perseguições, assim, Pai, nós temos dia após dia lutado contra isso, Pai. E que o Senhor nos ajuda a permanecer fiel à sua palavra e que o Senhor nos ajuda a sermos uma igreja verdadeira, Pai, fiel ao Senhor para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Marcelo vai orar que o temor ao Senhor alcance os nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Senhor, tira dos nossos corações, Pai, toda arrogância, todo sentimento que não nos faz crescer, todo sentimento que não edifica, que não te agrada. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que as nossas vidas sem o Senhor não é nada, Pai. Ajuda-nos a entender que nós necessitamos do Senhor, somos dependentes do Teu perdão e da Tua misericórdia. É verdade. Ajuda-nos a compreender que nós não somos dominantes neste mundo, Pai. Sim, ajuda-nos, Senhor, a colocar em nossos corações o temor do Senhor, a obediência ao Senhor. Coloca em nós o desejo de Te buscar a cada dia mais e de buscar, e dentro dessa busca nós encontrarmos o crescimento das nossas almas, encontrarmos a santidade de que precisamos para estar junto com o Senhor, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Pai, nós rogamos pela Tua misericórdia, rogamos pelo Teu perdão e Te pedimos, Pai, que nos ensine o temor do Senhor. Mostra-nos, Pai, na Tua palavra, como fazer a Tua vontade, como Te seguir da forma como devemos seguir. Mostra-nos, Senhor, por meio do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, a forma como devemos nos comportar, a forma como devemos ser melhores pais, melhores irmãos, melhores esposos e esposas. Nos mostra, Senhor, como espelhar a Tua vontade na nossa vida, Pai. Amém. Que em nome de Jesus, cada um de nós seja exemplos de verdadeiros cristãos dentro de uma sociedade tão degenerada como essa na qual vivemos, Pai. Que nós sejamos luzes no meio de toda essa escuridão. Sim, e que corações sejam conquistados no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos orar, queridos, pelos líderes espirituais. Querido Deus e Pai, soberano, Senhor nosso, nós temos representantes do Senhor aqui na terra, que são os líderes espirituais, que estão conosco, nos acompanhando no dia a dia e nos mostrando como entender a Tua palavra. Porém, infelizmente, nos últimos dias, nós temos tido pessoas que têm norteado pessoas para alimentar o seu ego, o seu querer, as suas vontades e saciar os seus desejos pecaminosos e carnais. Não é assim que a Tua palavra nos ensina. Por isso, nós precisamos orar ao Senhor pedindo que encoraje os líderes verdadeiros,
os verdadeiros líderes que foram instituídos pelo Senhor para conduzir a tua igreja, o teu rebanho, para se encontrar contigo no último dia. Deus, assim como teu servo Paulo encoraja Timóteo e diz que não cessa de orar por ele para que o Senhor sempre fortaleça e encoraje a viver a fé cristã e doutrinar os irmãos na sã doutrina. Nós solicitamos a ajuda do Senhor para que o Senhor encoraje os líderes espirituais para encorajar a igreja a viver o verdadeiro evangelho escrito nas sãs doutrinas. Que a tua palavra, Deus, ache guarida nos corações dos crentes e que os líderes tenham essa tua palavra guardada em seus corações. E que de fato eles entendam que o manual de instrução para a vida deles e da igreja é a tua palavra. E não é o jornal à tarde, nem meio filosófico ou científico, mas sim o que o Senhor deixou escrito. E que esses líderes sejam encorajados mesmo diante das lutas e dificuldades que existem para propagar a tua palavra, que eles não desanimem, mas que siga firme em frente, como Paulo diz a Timóteo. Prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo. Encoraja, redargua, corrige e ensina. Esse é um modelo do líder que é instituído pelo Senhor. É aquele líder que domina as Escrituras e que ensina com amor, com dedicação, com paciência e com longevidade. Que o Senhor continue fortalecendo essa liderança espiritual dessa igreja Nova Aliança. E que o Senhor o conduza na direção do Senhor, de acordo com a tua palavra. E que ele tenha coragem e fé permanentemente. Sua vida espiritual esteja alicerçada dentro do teu querer, da tua vontade, para nos conduzir na direção do Senhor em todo o tempo. Assim nós oramos, agradecido porque sabemos que o Senhor o instituiu. E Ele está conosco para nos conduzir para a Tua presença. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos então, queridos, a chamada à proclamação e a leitura bíblica para esse momento. É 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Acompanhem comigo. Diz o seguinte: fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível pela palavra de Deus, que vive e permanece. Guarde essa palavra no seu coração e ouça com atenção. E guarde também no coração a pregação que vai ser anunciada nesse momento. Obrigado, irmão Genilson. Nós vamos prosseguir, queridos, estudando a palavra de Deus. E como já estamos acostumados à carta de 1 Pedro, vamos abri-la no capítulo 5. Hoje eu vou prosseguir com a leitura do capítulo 5, de 1 até o verso 5. Semana passada também, em virtude de horários, a gente precisou diminuir a proposta da exposição que ia até o verso 5. E hoje eu vou completar, precisarei ler todo o texto para que a gente entenda o processo. Capítulo 5, versículo de número 1 até o versículo número 5. Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Deus em Cristo nos abençoe.
Obrigado, Deus, por tua palavra. Enriqueça os nossos corações por ela. Guarde-nos debaixo dessa orientação sempre. Amamos a tua lei, amamos teus estatutos. Por eles queremos ser, de fato, dirigidos, corrigidos, guiados. Em Cristo nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, Pedro, então, escrevendo aos peregrinos forasteiros, já sabemos isso e já estamos num processo bem dinâmico dessa caminhada. O cenário, então, é de cristãos dispersos e peregrinos por causa dos sofrimentos provenientes da perseguição. Então, Pedro está encorajando os eleitos a permanecerem firmes na graça de Cristo Jesus. O 5:12 traz essa explicação clara. A proposta principal da carta é encorajar os eleitos, encorajar os peregrinos e dispersos, que não têm moradia fixa, mas que eles tinham, fixa na terra, mas que eles tinham uma morada permanente na região celestial, naquele local onde Cristo assim foi construir morada e construiu por intermédio do seu sacrifício. Esses cristãos dispersos precisavam refletir o caráter de Cristo. Na primeira estrutura, a gente percebe que o comportamento desses cristãos eleitos, peregrinos, precisavam refletir a santidade de Deus através do caráter de Jesus Cristo. Por isso a gente vai entender que mesmo embora no meio de sofrimentos, eles não podiam deixar de refletir. Então, sofrimentos não são causas. Ou sofrimento, melhor dizendo, sofrimentos não são causas, exatamente isso, para impedir que a gente reflita a glória de Cristo, o caráter de Cristo, a glória de Deus, a santidade de Deus. A estrutura, então, dessa carta está bem delineada. Do capítulo 1, do 1 até o 2:10, é exatamente esse processo do viver posicionados dos eleitos, refletindo o caráter de Deus, através de Jesus Cristo. Mas do 2:11 até o 5:11, eles agora precisavam, na vida prática, desenvolver, apresentar o caráter de Deus em seus relacionamentos. Vimos então dias atrás que a partir do versículo de número 11, do capítulo de número 2:11, nós encontramos aqui que os servos deveriam ter um procedimento de sujeição. Essa palavra sujeição, inclusive, vai aparecer agora várias vezes no 5 de 1 a 5. Então, os servos deveriam ter uma vida de sujeição às autoridades superiores. Mas depois dos 18 até o 25, os servos, funcionários, no contexto do Império Romano, deveriam também sujeitar-se aos seus servos, aos seus senhores, que agora eram os seus patrões. Do 3:1 a 7, as esposas deveriam sujeitar-se aos esposos, e os esposos amar as esposas e cuidar dela como vaso frágil. Do 8 até o versículo de número 22, do 3, a gente vê também o padrão mútuo de relacionamentos, e tudo isso baseado na postura, no modelo de Jesus Cristo. De 4:1 até o 4:19, as várias classes deveriam também, apesar do sofrimento, abençoar por meio de Jesus Cristo. E aí a ideia de abençoar, exatamente mesmo sendo maltratados, perseguidos, eles abençoariam como de fato em Cristo nós somos abençoados, apesar dos nossos pecados. O padrão de Cristo aqui nos relacionamentos é bem definido. Hoje, então, nós vimos, e só para a gente reposicionar a nossa caminhada, hoje nós vamos ver, melhor dizendo, 5 de 1 a 5, a grande ideia. E Marcelo vai repetir essa grande ideia. Qual é a proposta da grande ideia desse texto? Eu quero aqui trazer para vocês o padrão para pastores, o padrão para o pastoreio dos líderes, melhor colocando-me, o padrão para pastoreio dos líderes e para relacionamento dos jovens, baseia-se no encorajamento de Deus em Cristo. Anota aí, a grande ideia, o pensamento desse texto de 1 a 5 do capítulo 5. O padrão para pastoreio dos líderes e para os relacionamentos dos jovens baseia-se no encorajamento de Deus em Cristo. Deus está encorajando os pastores. Deus está encorajando também os jovens
jovens membros, e a forma de encorajá-los a viver os relacionamentos, refletindo o caráter de Cristo, é mostrando como eles deveriam fazer. Aqui agora, ele sai dos diversos relacionamentos e vai agora para o relacionamento dos pastores. Como os pastores deveriam pastorear? Primeiro ele está trabalhando toda a proposta dos membros. Agora ele está trabalhando a proposta de relacionamento dos líderes. Então, do verso 1 até o verso 4, temos duas teses, e vamos ver do verso 1 ao verso 4 o quê? A gente já viu, só vou recapitular. Os líderes do rebanho devem pastorear conforme o padrão de Cristo, de 1 a 4. Os líderes do rebanho devem pastorear conforme o padrão de Cristo. E Pedro então vai dizer, primeiro, qual o padrão de Cristo? Olha como ele apresenta, humildade. Pedro, que é apóstolo, ele fala algo aqui. Suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbíteros com eles. Pedro é apóstolo. O texto começa mostrando um padrão de humildade do apóstolo Pedro. Ele sendo chefe, a liderança superior, ele é testemunha do sofrimento de Cristo e ele é também participante da glória revelada. E esse Pedro, que é testemunha ocular de Jesus, chama os presbíteros e se coloca como co-presbíteros. Ou seja, ele é um presbítero com os presbíteros. É um homem humilde no Senhor. Esse é o padrão de Cristo que deve ser visto e deve ser apresentado pelos lideranças, os líderes do pastoreio do rebanho. Esses pastores deveriam pastorear, e a gente viu dias passados. Então ele vai, verso 2 diz, pastoreai o rebanho que há entre vós. O verso 2 diz, o rebanho que há entre vós. Olha o verso 3, o início do verso 3. Nem como dominadores dos que foram confiados. Esse rebanho é pastoreado, o rebanho que está entre eles, mas esse rebanho foi confiado a esses pastores, a esses presbíteros, como a Pedro. Lembre-se que Pedro, ele, quando Jesus ressuscitou, apareceu para ele, depois dele negar 3 vezes, e Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Na terceira pergunta, Jesus, então, diante da resposta de Pedro, Jesus diz, pastoreai as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos, o meu rebanho. E Pedro agora está orientando os presbíteros a pastorear de acordo com o sentimento de Cristo, com humildade, não com arrogância, não com ganância. Porque ele vai dizer a partir do verso 3, nem como dominadores dos que foram confinados, mas servindo como exemplo ao rebanho. Aqui a gente já viu, esse é o último aspecto, né? É o último aspecto do modelo do pastoreio. Porque o primeiro, eu vou inclusive voltar para o primeiro. O primeiro é pastorear o rebanho de Deus. Então, cuidando dele não por obrigação. Nós não pastoreamos, o presbítero aqui, ele traz a explicativa, não deve pastorear por obrigação, forçado. Pastoreio não é algo forçado, é algo espontâneo, é algo amoroso. E é algo desejoso. Por isso que Paulo diz, quem almeja o episcopado, pastorado, presbiterado, almeja excelente obra. Mas esse pastorado deve ser espontaneamente. Então, outra coisa, segundo a vontade de Deus. Tem outro aspecto aqui do pastoreio, nem por interesse em ganho ilícito. A ideia é que o pastor não pastoreia pensando em lucro. Infelizmente, não é isso que vemos nos dias atuais. Tem uma boa parte aí que pensa só em dinheiro. Esses estão com problema. Porque Paulo, inclusive, à semelhança desse pensamento de Pedro, vai dizer na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 6, é 6, se não me falha a memória, da primeira de Timóteo aos 5, agora não está bem aqui, eu não vou abrir o texto, mas entre os 5 e 6, ele vai dizer que o pastor deve pastorear não por torpe ganância e que o evangelho não deve ser fonte de lucro. A gente deve estar satisfeito, tendo que comer, tendo que beber, tendo que vestir. Não é isso que nem sempre vemos em pastores, em líderes. Às vezes pastoreiam por causa do prestígio, da posição, do status, e aqui a posição é diferente. Ok? Bom, o outro aspecto que foi aqui apresentado no verso 3 é que o pastoreio, ele não deve ser um pastoreio de dominadores. Aqui ele diz, nem como dominadores dos que foram confiados. O rebanho, a igreja, é de Cristo.
Pastoreamos não como Fidel Castro. O pastor, o presbítero não é o Fidel Castro, não é um Hugo Chávez, não é um Nicolau Maduros. É isso, pessoal? Me lembra aí, tem um último ditador, Nicolau Maduros, é certo? Não, pastor não é um ditador, não é um dominador. A ideia aqui, ele está dizendo que ele não seja dominador dos que a ele a eles foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho, modelo. E aí, então, aqui pega, viu? Porque essa ideia de modelo é uma ideia muito forte. É uma ideia muito forte. Semana passada nós falamos, e até eu trouxe um exemplo, e o princípio é que é o mesmo de Pedro, de Paulo, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, que o pastor deve pastorear primeiro o seu rebanho menor, pastorear a sua casa. E eu disse na semana passada exatamente isso, a gente precisa ser um modelo, não é que a gente seja perfeito, mas modelo. Eu tenho uma filha de 18 anos, vai fazer 18 anos, Jaele. Jaele tem 18 anos agora. Imagine se minha filha fosse uma banda voou, pegasse, namorasse com outro, ficasse ali, ficasse acolá. E aí, então, eu, pastor, tendo uma filha, banda voou na igreja. Imagine agora, vamos pensar aqui na filha do irmão, o irmão Genilson, né? Bianca, que ainda é pequena. Nem pense, viu, Bianca? Ó, fique na sua, viu, Bianca? Tá pequena demais, eu sou um exemplo, viu? Então, imagine Bianca, Mariana é a mãe, Bianca, agora adolescente como Jaele. E aí Jaele banda voou, e aí daqui a pouco Mariana pensou em ficar banda voou. O banda voou aqui no Nordeste é menino sem direção. Imagine então aí, Bianca vai e diz, eu vou namorar e vou fazer o que quiser, eu vou bagunçar. Aí eu, pastor, eu vou lá, não, Bianca, calma, não é assim. Pastor, qual que é a autoridade o senhor tem para me chamar a atenção? Eu digo, peraí, eu sou pastor. Sim, mas o senhor tem uma filha que a banda voou. Não sou modelo, porque eu não tenho minha casa em sujeição. Eu não tenho minha família em sujeição. Isso é grave. Isso é sério. Tem pastor que não leva isso a sério. Imagine, irmãos, eu um pastor divorciado e então vou casar uma família, vou casar um irmãos na igreja. E na hora do casamento, eu digo, olha, irmãos, vocês têm que ficar casados até que a morte os separe. Aí, de repente, a noiva ou o noivo, pastor, peraí, só um instante aí. Pausa, tape. Aí, o que é, minha irmã? O senhor é divorciado. O senhor não ficou casado até que a morte os separe? Com que autoridade o senhor tem para dizer para mim até que a morte os separe? Vamos supor que eu vá aconselhar um casal para não se divorciar e eu seja divorciado. E imagine no meio do aconselhamento, irmãos, porque Deus, você sabe que Deus não é a favor do divórcio. E aí no meio do aconselhamento, o irmão já, pastor, peraí, só um instante. Mas o senhor é divorciado. Como é que o senhor está dizendo para a gente que a gente não pode se divorciar? Não sou modelo. Precisamos entender. Isso é duro para mim dizer isso. Para mim é pesado. Pastor, porque não foi o senhor que casou com aquela mulher? Não estamos falando aqui de escolhas. Estamos falando de um padrão bíblico. E falo isso com amor e graça no Senhor. Eu sei que não é fácil viver a vida cristã nas várias classes de relacionamentos. Mas a vida cristã exige de fato um modelo e um padrão. Por isso que Pedro aqui está dizendo, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo como exemplo ao rebanho em todos os aspectos, em todas as direções. Portanto, os líderes do rebanho, de 1 a 4, essa é a grande ideia desse trecho, os líderes do rebanho devem pastorear conforme o padrão de Cristo. E Cristo traz o padrão. É possível pastorear dessa forma, é possível ser modelo, é possível não ser ditador, é possível ser modelo, é possível ser uma pessoa não com torpe ganância, pastoreando o rebanho humildemente por causa do padrão de Jesus Cristo. Vimos isso dias passados. Eu tenho rapidamente algumas lembranças das aplicações. O pastoreio do rebanho envolve testemunho do sacrifício de Cristo.
Nós precisamos entender esse processo do sacrifício de Cristo. Pedro diz que ele é participante dos sofrimentos, mas ele também será participante da glória que será revelada. Então, o pastoreio do rebanho envolve participação na glória a ser revelada, porque esse é o padrão anunciado por Jesus, deixado por Jesus. O pastoreio envolve boa vontade, sem coerção, mas pelo modelo de Cristo. E aqui a gente vê o modelo de Cristo quando é pastoreado, quando pastoreamos sem imperialismo, mas de boa vontade, liderando no modelo de Jesus. O pastoreio envolve honestidade sem busca de lucratividade. Preste atenção, irmãos. Pastoreio não é uma busca por lucro. Eu conheço muitos pastores frustrados na vida cristã, porque depois que desenvolveu o ministério pastoral, percebeu que não dá lucro. Percebeu que não dá dinheiro. Inclusive, já colhe um ensejo. Se eu estou falando aqui para um candidato à vocação ministerial, se está pensando em ganhar dinheiro, vai ser executivo da Odebrecht. Vai ser executivo da OAS. Vai ser executivo daquele do pessoal, esqueçam agora, mas estão vários aí das empresas falidas por causa da corrupção. Quer dizer, falida entre aspas. Porque o dinheiro que foi desviado não fale ninguém, né? É falido porque não está mais funcionando. Mas a quantidade de dinheiro que foi desviado e colocado e não está no gibi. Se você quer ganhar dinheiro, esqueça o ministério pastoral. Tem até uma história de um pastor que um candidato chegou para ele e disse: pastor, eu tive um sonho. E aí no sonho ele disse que tinha a visão. Na visão ele viu 3 letras. V, P, P. Aí ele olhou assim: que visão foi essa? Foi, pastor? E como você interpretou? Eu interpretei a visão. Vem para o pastoreio, meu filho. Aí ele, para o pastoreio, o pastor disse: vai para casa, eu vou orar, depois você volta aqui. Aí o pastor, VPB, vem para pastorear o rebanho. Essa era a ideia. Aí o pastor vai para casa. Ele foi para casa, no outro dia o pastor disse: já sei o significado das letras, meu filho. Qual é, pastor? Vai plantar batata. Se você não entende que o ministério pastoral é uma vocação, é um ofício, e pensa que é fonte de lucro, VPB, vai plantar batata. Vai ser melhor do que pastorear, querido, porque você vai se frustrar. Portanto, o pastoreio envolve entendimento que o rebanho não é nosso. Outra coisa, não é um ditador que pastoreia o rebanho na força, na marra. Com autoridade, sem autoritarismo. Com segurança, com firmeza doutrinária, com firmeza na doutrina, segurança no propósito, segurança na vida, fio não soltos para ser por aí puxado pelas pessoas, mas simplesmente dizer: eu conheço aquele homem de Deus. Me lembro bem, irmãos, daquele momento de Elias, quando passava e aí de repente aquela mulher, a viúva, olhava e dizia: ei, ali vai um homem de Deus. Vai um homem de Deus, né? Hoje está raro essa frase, muito raro. Hoje passa, pastor, lá vai o ladrão. Lá vai o safado. Desculpa a expressão, viu, gente? Mas aqui é comum. Talvez alguns irmãos aí do sul não tenham muita familiaridade com esses termos, mas é muito comum, não um termo cristão. Mas em alguns casos a gente tem ouvido muito isso. Pastor, ele precisa ser um líder no padrão de Jesus Cristo. Só o pastoreio no modelo de Cristo será por ele recompensado. Aqui está exatamente a aplicação. Vamos avançar? Vamos avançar porque a gente está no decreto, a gente tem horário para terminar o processo aqui. Diante disso, a gente precisa entender o verso 5 agora. Olha como ele vai fazer uma mudança de pensamento. Do mesmo modo, ele está dizendo que agora, do mesmo modo, ele sai da classe de pastores e ele diz: vós, os mais jovens, sujeitai aos presbíteros, tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graças humildes. O verso 5 agora, qual é a grande ideia, pastor? A grande ideia do verso 5 agora é o viver em sujeição e com humildade dos jovens agrada a Deus. Presta atenção, o verso 5, a grande ideia dele. O viver em sujeição e com humildade dos jovens agrada a Deus.
Porque agora ele vai dizer do mesmo modo, ou seja, na mesma raiz, na mesma pegada da exortação de 1 a 4 aos pastores, ele vai dizer do mesmo modo, semelhantemente o que acontece lá, ó, quando ele fala dos servos, quando ele vai agora para as mulheres, ele diz do mesmo modo, ele sai do 2:18 a 25, do 2:18 ele diz, olha, vós servos, quando ele vai para o 3:1, ele diz do mesmo modo. Ele está falando que a mesma pegada de sujeição, de vida humilde, baseada no caráter de Cristo, que era para os pastores, deve agora também ser para os jovens membros, aqueles que estavam sendo liderados pelos presbíteros, que deveriam ser no modelo de Cristo. Então ele diz, do mesmo modo, vós os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, aos líderes, aos anciãos. Eu já falei para você, expliquei isso no culto passado. E ele agora está pedindo aos jovens que eles sejam sujeitos aos presbíteros e sejam humildes nos relacionamentos. Interessante agora é que a ideia é esse mesmo termo de sujeição que vem do 2:11, sujeitável, porque agora está para a parte prática da estrutura maior de 1 Pedro. Porque de 2 a 10, os relacionamentos cristãos devem refletir o caráter de Cristo, mesmo debaixo de uma situação de peregrinação. Irmãos, aqui é muito claro. A membresia agora, essa sujeição aos líderes, são duas verdades, deveriam entender de forma muito clara nessa exortação. São duas verdades aqui nessa exortação. Primeiro, a sujeição aos líderes, submissão. Segundo, relacionamento com humildade. E por quê? Ele vai trazer a explicativa no verso 5. Porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Deus, ele se opõe. Aqui, na verdade, ele tem uma citação de Provérbios 3:34. Essa citação é mostrando como Deus trata os humildes, mas como Deus resiste aos soberbos. No livro de Salmos, a gente verifica que quando ele faz o contraste entre ímpios e justo, ele mostra exatamente, muito fortemente, principalmente no primeiro livro, essa ideia de Deus, ele ser pelos que são humildes, que não são soberbos, que é o caráter do ímpio, mas ele vai dizer que ele é acessível, ele honra, ele abençoa aqueles que são humildes. Por que humildes? Porque a humildade é o caráter de Jesus Cristo. Essa humildade aqui reverbera o caráter de Jesus Cristo. Vou explicar isso. Porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Provérbio 34, ou 3:34. Ele zomba dos zombadores, dos soberbos, mas concede graça aos humildes. Na verdade, essa citação envolve não só Provérbio 3:34, mas envolve Provérbio 3, de 31 a 35. Se você olhar, ele vai mostrar exatamente isso. Qual é a ideia? O motivo pelo qual aqui os jovens deveriam se sujeitar aos presbíteros e ter um viver humilde. É interessante porque aqui ele está exatamente mostrando que Deus é contra os arrogantes e favorece os humildes. Os membros mais jovens, então, precisam se submeter aos seus líderes como ovelhas e demonstrar humildade em suas relações mútuas, à medida que permite que Deus cuide de suas circunstâncias. Aqui é um contraponto à ideia do contexto do império, a ideia do contexto das perseguições e da sociedade contraposta à fé em Cristo naqueles dias. Portanto, aqui Pedro está trazendo duas verdades na explicativa. Na exortação ele traz duas verdades, e a primeira verdade na exortação, sujeição aos líderes. Segunda verdade, relacionamento humilde entre eles. Agora, na explicação por que eles deveriam ser humildes e se sujeitar, ele vai dizer aqui, primeiro, Deus não suporta arrogantes. Segundo, Deus abençoa os humildes. E por que isso? Porque os humildes, eles vão reverberar o caráter de Cristo. Temos as virtudes dos forasteiros, então aqui. Os cidadãos do reino dos céus precisam refletir o caráter humilde de Jesus Cristo. E a base também nós encontramos desse caráter de Jesus Cristo no Sermão do Monte, Mateus 5, 3, Mateus 5, 5.
Quando ele lá diz em Mateus, eu gostaria de ler esses dois textos, Mateus 5,3 e Mateus 5,5. Veja comigo, fazendo um favor. Mateus capítulo 5, versículo de número 3 e versículo de número 5. Por favor, vá comigo lá, para a gente chegar à finalização desse texto. Mateus 5, versículo 3. Olha só o que é que ele diz no 5,3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. A ideia do pobre em espírito aqui está muito dentro da característica da humildade. Olha o verso 5. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Ele está falando aqui exatamente do caráter cristão durante a peregrinação. Durante a peregrinação terrena, nós teremos uma vida mais sossegada quando apresentamos o caráter de Cristo em humildade, apesar das aflições que enfrentamos. Diante disso, a gente percebe que esse é o aspecto de Jesus Cristo quando dois de seus discípulos, um pede para sentar à direita e outro para sentar à esquerda. Aí Jesus diz assim para eles, presta atenção, olha, no reino de Deus não é assim. Tem que imitar o Filho do Homem. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgates de muito. Pedro, então, se coloca no início desse texto, termina esse texto assim agora, ele se coloca como humildes, porque mesmo apóstolo, ele é presbíteros com eles. E agora, a base do final do texto, Pedro aconselha os seus leitores que se revistam de humildade. Por isso que ele está dizendo, olha, sejam humildes nos relacionamentos com os presbíteros e uns com os outros. Por quê? Porque Deus abomina, Deus detesta arrogantes, soberbos, altivos. Deus abomina isso. Diante dessa situação, nós vamos terminar aqui com o seguinte aspecto. Presta atenção. Presta atenção. Esse modelo de humildade está na pessoa de Jesus Cristo. Temos o texto de Filipenses 2,5, que mesmo Jesus Cristo sendo Deus, sendo ele o Filho de Deus, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Por causa disso, Deus o exaltou. Quem são os abençoados aqui? Os humildes. Porque eles refletem o caráter de Cristo em seus relacionamentos. Daí então, a gente tem a seguinte verdade absoluta aqui nesse texto. O viver em sujeição com humildade dos jovens agrada a Deus. O viver dos jovens em sujeição aos presbíteros e um viver humilde no relacionamento de uns com os outros. É isso que agrada ao Senhor durante a nossa peregrinação. Durante a nossa caminhada até o encontro final com Jesus Cristo. Deixe-me então terminar mostrando que o padrão para o pastoreio dos líderes e para o relacionamento dos jovens baseia no encorajamento de Deus em Cristo. Ambos vão ser beneficiados se viverem de acordo com o padrão deixado por Deus. Os pastores, no verso 4, eles serão beneficiados. Os membros jovens, no verso 5, eles serão beneficiados se viverem de acordo com o padrão de Cristo. Significa dizer que nosso viver cristão deve refletir o caráter de Cristo em todo o tempo. E isso vai levar-nos a uma exaltação naquele dia glorioso da volta de Jesus. Deus vai exaltar tanto os líderes que pastoreiam de acordo com o padrão de Cristo, e Deus vai exaltar tanto os membros que vivem em seus relacionamentos cristãos, refletindo o caráter de Cristo. Aí então nós temos alguns aspectos aplicativos básicos aqui. Primeiro, a vida cristã deve ser um constante refletir do caráter de Cristo independente das circunstâncias. Tem gente que diz, pastor, eu não posso ser assim, porque fulano é assim. Não importa o que fulano seja. Se seu marido seja difícil de conviver, se a pessoa no trabalho seja difícil de conviver, o local, querido, não altera o caráter de Cristo na sua vida. Pelo contrário, faz você refletir o caráter de Cristo. Precisamos refletir o caráter de Cristo em nossos relacionamentos diuturnamente. Maridos com mulheres, mulheres com maridos, filhos com os pais, irmãos com irmãos, servos com patrões, servos com senhores ou com autoridades.
Quando fazemos assim, refletimos o caráter de Jesus Cristo. Na nossa convivência de irmãos com irmãos, seja adolescente, seja ancião, seja adulto, seja jovem, não importa. Porque, pastor, porque eu sou jovem, eu não posso viver assim, eu não posso... Não. A Bíblia não está dizendo que o fato de você ser jovem não deva refletir o caráter de Cristo. A Bíblia não está dizendo que o fato de você ser adolescente não reflete o caráter de Cristo. Se você já tem a compreensão cristã, meu querido, você precisa compreender que o caráter de Cristo deve ser refletido na sua vária forma de viver. É isso que ele está chamando lá, cá atrás, no capítulo 2. Olha só no capítulo 2, meu amado, versículo de número 15. Mas sede vós também santo em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito, sereis santo porque eu sou santo. Refletiu o caráter de Deus em todo o nosso procedimento, toda a maneira de viver. Olha o verso 17 do 1. Foi 1:15, 1:16. Agora veja 1:17. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eles são peregrinos dispersos. E durante todo o tempo da caminhada cristã, nós somos peregrinos. Nós não temos morada fixa aqui. Nós não temos morada permanente aqui. Durante essa nossa caminhada cristã, até o encontro com Cristo, revelado aqui na terra, sofrido, passou necessidade, passou lutas e provações, mas ele foi glorificado na sua volta reveladora e gloriosa. Nós também seremos exaltados com ele. Portanto, não importa a minha idade, se eu já tenho uma compreensão de Cristo, e agora eu estou falando para adolescentes. É porque eu sou adolescente, ou adolescentezinho. Pastor, mal criado. Não, seja bem criado com seu pai. Você precisa revestir o caráter de Cristo no relacionamento com seu pai, com sua mãe. Pastor, mas eu sou adolescente, e daí? Adolescente vai para o inferno também. Você entende isso? E se não entende isso, precisa entender nessa cabecinha aí. Informação, mas precisa entender. Adolescente, jovem, adulto, não importa aqui, procedimento santo em toda a vossa maneira de viver. A vida cristã deve ser um constante refletir do caráter de Cristo, independente das circunstâncias. A sujeição é uma característica cristã que reflete o caráter humilde de Cristo na vida dos eleitos. Sujeição, olha só, a gente tem muita dificuldade de um se submeter aos outros, né? Mas aqui Pedro está dizendo que a sujeição, a submissão, mulheres e pessoas que trabalham em grupos nas empresas, pastor, você é submissa a esse homem dessa forma. Não. Se submeter, se sujeitar, voluntariamente, reflete o caráter de Jesus. Que Deus te faça entender isso, querido, querida. Porque a gente acha, pastor, mas sujeição é muita humilhação. Olha o que é que Deus está dizendo. Deus, Ele dá graça aos que se sujeitam, aos humildes, mas Ele detesta arrogantes, Ele detesta soberbo, Ele detesta iracundo, Ele detesta pessoas altivas. Um cristão genuíno, irmãos, tem alegria em se sujeitar. Um cristão genuíno tem alegria em se submeter. Não independente de quem seja o seu líder, se seja ele bom ou se seja ele mau. Inclusive agora também em relação ao marido. Se seja um marido bom, se seja um marido ruim. Diante disso, os soberbos nunca se sujeitam aos outros, sempre querem ser superiores. Porém, o ensino de Cristo é sujeitados uns aos outros. Pedro esperava que os líderes e os membros de jovens refletissem o caráter de Cristo em seus relacionamentos e com isso agradassem a Deus de forma humilde. De forma geral, o padrão para o pastoreio dos presbíteros é o modelo de Cristo. O padrão para a sujeição dos jovens também é o modelo de Cristo. Grande ideia. O padrão para o pastoreio dos líderes e para o relacionamento dos jovens baseia-se no encorajamento de Deus através de Cristo. Deus nos ajude a sermos sujeitos uns aos outros e pastorearmos no padrão de Jesus Cristo. Marcelo Goretti, próxima canção que glorifica o nome do Senhor. Vamos adorá-lo. Louvemos ao Senhor com este cântico, pedindo a Ele que
cumpra a sua promessa. Maranata, Senhor, venha nos buscar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, sem nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Enquanto Ele não chega, a gente vive relacionamentos, a gente serve como pastores, líderes espirituais, dentro da glória, dentro da direção dEle. Vamos orar? Encerrando, pedindo a graça do Senhor. Obrigado, Deus, pela vida do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Deus, pelas nossas vidas em Cristo. Auxilie-nos, Senhor. Ajude a sermos filhos sujeitos uns aos outros. Ajude a sermos eleitos, peregrinos, dispersos, é verdade, não pertencente a este mundo, peregrinando, mas aguardando a glória a ser revelada em Cristo. Enquanto isso, Deus, ajude a que a gente se submeta, ajude a que a gente ame, ajude a que a gente abençoe, apesar de sermos às vezes injuriados, perseguidos, maltratados. Ajude a gente a almejar aquilo que de fato é o maior tesouro, a presença do Senhor, a glória do Senhor. Tire dos nossos corações os desejos carnais, ambiciosos, arrogantes, soberbos, e coloque em nós espírito quebrantado, corações cheios da graça,
mutuamente em Cristo, para refletirmos o seu caráter, para refletirmos sua santidade, para refletirmos a sua glória. Enquanto peregrinamos, enquanto caminhamos até a nova Jerusalém, o teu nome seja honrado através de nossas vidas, no auxílio do Espírito Santo. Amém. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra de suas mãos. Sim, confirma a obra de suas mãos. Em nome de Jesus. Salmo 90, verso de número 17, é a nossa súplica permanente. Até domingo de manhã, estudando o Salmo de número 32. Espero você lá. Um forte abraço em Cristo.